E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o F360, falando tudo sobre a grande vitória do Verdão sobre o Botafogo fora de casa. Verdão consegue aí mais 3 pontos e chega a 39 pontos. Palmeiras que tem 2 jogos a menos. E o Verdão aí se mantém aí nas cabeças de cima, né, galera? Palmeiras que chegou à segunda colocação do campeonato brasileiro. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Para falar, se quiser, primeiro sobre o jogo ou primeiro sobre a fala do Abel ou dos professores. O Abel foi até preparado para a resposta ontem, né? Ele levou o papelzinho ali e falou, bom, já sabia que ela ia chegar a pergunta sobre contrato, vou ler então o que preparei, aí ele explica, enfim, volta lá naquele tema, daquele pré-contrato que ele tinha com o clube da Arábia, e aí é isso, né? Deixa em aberto, assim como pela primeira vez ele explica, né, Mário? É, exatamente. Pela primeira vez ele agradeceu, fala, inclusive, o departamento jurídico do Palmeiras, que o ajudou nessa situação, mas, como das últimas temporadas, ele deixa em aberto, ele tem feito isso na última temporada, inclusive, ele sempre pontua as críticas que tem ao calendário do futebol brasileiro. Ontem foi a mesma coisa, falou sobre isso, falou sobre a intensidade do jogo, muitos jogadores do Palmeiras com câimbras ao final do jogo, e de fato foi um jogo muito interessante ali, num primeiro tempo em que o Botafogo ele conseguiu criar melhores oportunidades, com o Correa perdendo, o Natan também perdendo. Ontem alguns jogadores fora, né, como o Arthur, o Cabral, o Arthur, enfim. O Savarino entra no segundo tempo. E aí o Everton consegue o que o John nessa jogada não conseguiu. O Everton defende a melhor oportunidade até então do jogo, que poderia talvez mudar a situação ali com o Botafogo, que já tinha criado, já estava criando para 1-0. Mas aí o Felipe Anderson marca, o Felipe Anderson que ontem foi importante nessa marcação pelo lado esquerdo, porque o Matheus Ponte estava de fato subindo muito, trabalhando por ali. Marlon chegando bastante também ao ataque. E o Palmeiras, como o Abel também falou nessa coletiva, o lado psicológico de um time muito forte, que sabe muito bem aproveitar a oportunidade que chega. E ela chegou dos pés do Felipe Anderson para 1-0. Importantíssimo, o Palmeiras que tem jogo a menos para fazer, cola no líder Flamengo e tem uma vida muito garantida ali para a próxima fase de Libertadores. Professor Celso Zelt. Palmeiras ganhou porque fez o gol que o Botafogo não conseguiu fazer. Essa foi a grande diferença no resultado final da partida. No primeiro tempo, o Botafogo foi bem melhor do ponto de vista ofensivo, o que é mérito para uma equipe que saiu com 4 titulares, ainda era porque era obrigada a ter esses 4 titulares, né? Muitos desfalques na defesa. O Botafogo nem tem zagueiro, está utilizando o Marçal como zagueiro e se superou contra um adversário forte que é o Palmeiras. Agora é o que disse aquele que o Abel chamou na coletiva de Ancelotti Júnior, né? O Ancelotti Júnior falou, esses times cascudos como o Palmeiras, às vezes se fingem de mortos. Não é que se fingem, eles simplesmente aguentam o repuxo. O Palmeiras foi Palmeiras, mais uma vez. Quantos resultados na era Abel não foram conseguidos desse jeito? E mais uma vez o Palmeiras foi muito cascudo. Eu gosto da maneira como o Abel, a gente fala muito desse negócio de poupar. O Abel não poupa, ele dosa. Ele faz uma dosagem entre titulares e reservas, uma dosagem que inclusive vem desde os jogos anteriores. Isso tem sido muito importante para essa caminhada do Palmeiras. Eu vejo como uma dosagem inteligente. Inteligência. Não só de hoje, Antes de tudo, inteligência. Você concorda? Sim, ontem, por exemplo, o Palmeiras pôde jogar um pouco mais à vontade em relação a isso, pelo resultado que fez no Peru. Essa dosagem inteligente que você cita, Abel, ela vem muito por conta desse trabalho de anos do Abel no Palmeiras e no futebol brasileiro, porque o conhecimento dele, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim do calendário, permite com que ele tome a frente e fale, não, será desse jeito, hoje vou colocar esse, não vou colocar aquele, porque daí não tem barulho externo nenhum capaz de interferir nessas decisões. E que colha frutos num jogo difícil como foi esse. Ontem o Kelvin, né, pela direita. Um jogo bem pesado e o Palmeiras mais uma vez se mostrou competente nessas horas. O Palmeiras aliviou 2 ou 3 peças do seu time, né? Então o Kelvin entrou na direita, depois entrou o Giai. Depois entrou o Giai. Aliás, o Giai comete um pênalti no Correia, no finalzinho, 43 do segundo tempo, que a arbitragem esquece completamente que existiu, mas foi pênalti.
A imagem mostra. É um chute por trás, o Correa cai e fica por isso mesmo. Mas, e o Felipe Anderson também, foi um jogador que entrou para aliviar outros que poderiam estar jogando ali. E acaba fazendo o gol, né? O Felipe Anderson não foi titular, foi o Sousa, naquele lado esquerdo ali contra o Universitário. Mas ele manteve o que deu certo, que é a dupla Flaco. como é que é o nome? Flaco Roque. Dupla Flaco Roque. Vitor Lopes. Que funcionou muito. É que eu fiz aqui uma enquete, qual seria melhor. Ficou melhor? O Flaco Boa. Roque. Que o Vitor Lopes cria um terceiro jogador, que não existe. E essa dupla arquiteta o gol finalizado pelo Felipe Anderson. Ninguém vai falar do goleiraço Everton salvando, só falam quando ele falha? Mas o John também fez boa defesa ontem. Só que é importante lembrar que o Botafogo, ele sim poupou. Sim. Ele sim. Botafogo é a exceção dos zagueiros. A exceção ali do Marlon Freitas no meio, assim. Do meio para frente, aquela parte ofensiva ali era totalmente reserva. Não era o time do Botafogo. E ainda assim, no primeiro tempo, criou uma série de situações. Como você falou aí, o Everton tem uma defesa ali que eu acho que o Correa chuta mais em cima dele do que exatamente ele fazer a defesa. Mas fez a defesa, que era no lance cara a cara. Então é um jogo desequilibrado em função do resultado na Libertadores. O Palmeiras se classificou já na Libertadores. Ele vai fazer um jogo para cumprir tabela contra o Universitário. E é quinta-feira, né? É quinta-feira. O Botafogo joga antes. Botafogo é... É quinta também, desculpa. É quinta também. Quinta-feira. Quinta também. Só que o Botafogo vai subir a serra. E vai subir Quito. a serra, vai jogar em Quito. Contra uma LDU, num jogo muito mais pegado, muito mais difícil, e sem a vantagem que o Palmeiras construiu. O do Botafogo está aberto, o do Palmeiras está decidido. Você citou lá o lance, a gente tem um lance para mostrar. Do O pênalti do pênalti. Giai, Pênalti. tá bom? Pênalti, Boa. Vamos rodar aí? Olha aí, Eugênio. É agora, que vem por trás do Giai agora. Pimba, derruba. É o Giai no Correia, é isso? Tem que pegar a câmera. Essa câmera é invertida, ó. O Correia tá com o pé no chão, o Giai vai chutar, ó. Pá! Pênalti. É pênalti, né? O jogador não pega a bola. Nenhuma dúvida. Alguém tem dúvida? Alguém discorda? Mari, professor, eu também acho pênalti. Eu, no calor do jogo, até nem dei tanta importância para esse lance. O árbitro também não. É porque a câmera tá do lado de cá, né? Mas eu posso, ele não. Mas essa câmera invertida aí, ela é muito clara, né? Ela Eu é tenho muito replay. clara. E foi completamente ignorado pela arbitragem, assim. A gente vê muita reclamação daqui, dali e tal. Chia de um, o Abel mesmo, chia pra caramba, reclama de arbitragem do lado do outro. Ontem, passou quietinho, né? E o Mas foi próprio pênalti. Botafogo também não vê muito barulho. Mas foi pênalti. Pênalti não marcado, que poderia ser, se fosse convertido, o gol de empate do Botafogo no jogo ontem, já no finalzinho. Esse lance é 43 e alguma coisa do segundo tempo. E que talvez fosse um resultado mais justo para o que foi o jogo. Sim. Mas como justiça e futebol não tem necessariamente a ver uma coisa com a E outra... o jogo, assim, é um grande jogo, que virou um clássico do futebol brasileiro nos últimos anos, só que nesse momento ele acontece sob a sombra da Libertadores. Então o Botafogo não coloca seus principais jogadores, o Palmeiras coloca quase todo o time titular, mas um ou outro ele poupa, porque não está o foco ali, o foco está no meio de semana. É muito desigual, porque o Botafogo tem dois adversários, o bom LDU e a Altitude. Deixa eu fazer uma pergunta Palmeiras para tem um vocês, sparring. amigos, em cima desse jogo de ontem e da derrota do Botafogo, né? O Flamengo, que é o líder, está com 43 pontos, o Botafogo está com 29. São 14 pontos já atrás do Flamengo, que é o líder, o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro. O Botafogo tem um jogo a menos, é bom lembrar e frisar, o Flamengo já disputou 19 jogos, o Botafogo disputou 18. É difícil brigar. Mas Foi 11. 14 pontos de diferença. O Botafogo, a gente pode dizer agora, ou ainda é cedo para dizer, vai lutar por quê? Ou luta por quê? No Brasileirão. Lembrando que, óbvio, ele tem chance de avançar na Libertadores, de chegar às quartas de final. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil também, vai jogar contra o Vasco. Na Libertadores vai enfrentar a LDU no jogo de volta essa semana. Pode chegar a uma quartas de final, corre o risco também de ser eliminado. Tomara que não. Mas no Brasileirão, professor, 14 pontos já, hein? 14 com esse jogo a menos, vão botar aí uma diferença de 11 pontos perdidos em relação ao líder. Primeira rodada, ele terá que fazer o que o São Paulo fez em 2008, quando ele tinha 11 pontos atrás do Grêmio e chegou ao título.
É o quinto colocado, o Botafogo agora. É atrás do Bahia, né? Atrás do Bahia, do Cruzeiro, do Palmeiras e do Flamengo. É uma diferença pesada, né? E com as atenções divididas, trivididas, eu acho que no caso da Copa do Brasil ele é até favorito, é favorito a título na Copa do Brasil. E encaminha bem na Libertadores, também não pode esquecer, né? Não pode abrir mão. Ele vai, com toda essa dificuldade contra a LDU, ele ainda tem a vantagem. Então, eu acho que é isso que vai atrapalhar o Botafogo. Ele não tem só que subir a ladeira no Brasileiro. Ele tem que subir a ladeira no Brasileiro carregando as mochilas. Não, e furar o pneu dos... Esperar que o pneu de quem esteja na frente fure. Furar o é pneu, muito principalmente do difícil. Flamengo e Título no Brasileiro eu acho muito difícil. O Palmeiras entrou em campo pressionado por isso. Pressionado porque o Flamengo já tinha vencido. Pressionado porque o Botafogo estava com um time misto. Então o Palmeiras se colocava numa situação, é sempre difícil jogar no Engenhão, no Newton Santos. Mas quando você joga contra um time reserva, você tem que aproveitar essa oportunidade. E o Palmeiras conseguiu fazer do jeito Palmeiras. O Everton fundamental numa defesa do Correa. E aí o Felipe Anderson teve uma chance exatamente igual à que teve o Correa, só que o Felipe Anderson fez 1-0. E aí dali para frente, o Abel, no segundo tempo, abriu mão da partida. Ele simplesmente tirou o Vitor Roque e o Flaco Lopes e falou, a gente só vai defender, a gente não quer mais jogar. E curiosamente, eu na hora que eu vi essa estratégia, falei, uma estratégia kamikaze, mas curiosamente deu certo. Por quê? O Botafogo ficava com a bola e não conseguia fazer nada, não criava. O Everton fez uma defesa boa no segundo tempo, foi um chute de fora da área do Savarino, que logo depois que o Savarino entrou ele deu esse chute, mas depois pouco fez. O Botafogo parecia um pouco... descalibrado, errava o último passe, errava a finalização, errava as decisões finais ali, quando chegava dentro da área do Palmeiras ele errava muito, e aí o Palmeiras conseguiu controlar esse jogo e realmente no estilo Palmeiras, que irrita muito há muito tempo, né? Porque é aquele estilo que parece que não vai e no final acaba indo, irrita, que eu quero dizer, os adversários, né? O torcedor palmeirense está feliz da vida com esses 3 pontos fora de casa. E continua a sua famosa espanholização. Depois não sei se vai ter tempo ou não, mas queria falar do Abel, que finalmente falou sobre o contrato dele com a Alçade, né? Pode falar, porque Porque ontem, aliás, pergunta do Igor Siqueira, ainda bem, né? Tinha 10 perguntas na coletiva, eu falei, não é possível que ninguém vai perguntar do pré-contrato lá na Libertadores, eu até tinha entendido. Aí o Igor Siqueira, nosso companheiro aqui do UOL, fez a pergunta. E ele, querendo ou não, de uma forma rude, admitiu, né, que assinou um documento que se comprometia com o Alçade. Depois de um tempo lá atrás, a gente vai lembrar que ele tentava negar, mas no final ele acabou admitindo que fez essa assinatura e que foi a família dele que fez ele mudar de ideia, coisa que a gente já tinha até falado aqui outras vezes também, durante todos os programas do UOL e tudo. Agora, o que me chama a atenção de toda a coletiva do Abel ontem, depois dele ter admitido, depois dele ter falado que optou por ficar, dando indireta, eu fiquei tentando perceber quem era indireta. Eu achei que foi pro Arthur Jorge, porque ele falou, eu fui campeão e resolvi ficar, diferente de outros que foram campeões e saíram, e que, era mais fácil sair. Então eu acho que foi pro Arthur Jorge, mas eu fiquei tentando decifrar. Mas o que me chama a atenção é que ele falou por muitas vezes a seguinte expressão, cada um cria a narrativa que quer. E ele reclamou da torcida que xinga, da imprensa que exagera, enfim, ele reclamou o tempo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, quando ele fala sobre isso da narrativa, ele mesmo está criando essa narrativa porque ele quer. Ele já falou que é ator e falou que se motiva com a briga. Então, ele reclama da criação da narrativa, mas ele cria essa narrativa por opção própria quando ele opta por falar mais da torcida organizada que xingou do que da torcida comum que vaiou organizada. Ele opta por dar mais publicidade às críticas que ele considera grosseiras, agressivas, do que às críticas construtivas ou até mesmo elogios, porque ele já foi elogiado milhões de vezes por aqui. Então, por que ele escolhe o que ele considera tão ruim? Aí ele fala, vocês não gostam de ler? Eu mostrei no livro, eu doei meu cachê. Ele tem um monte de coisa que a gente pode elogiar, mas quando ele vai para a coletiva, ele opta sempre por rebater o que ele considera a pior coisa possível, a coisa mais agressiva. Ele critica tanto a construção da narrativa dos outros, ele opta por construir essa narrativa para ele mesmo, o tempo inteiro. Disso, né? E ele se alimenta disso. Então, assim, das duas uma, ou ele admite logo, fala, é isso aí, eu sou isso aqui, vocês não querem me conhecer, ou ele para, porque não adianta ele ficar criando essa narrativa e se alimentando disso e toda hora fazendo a mesma coisa. Aí ele fala, quem quiser me conhecer, pode me conhecer, pergunta para todo mundo que trabalha comigo. O Palmeiras é um dos clubes mais fechados da América do Sul, nem do Brasil. O
Palmeiras é um dos times que mais tenta hoje controlar a narrativa. Então, assim, querem me conhecer. Não, ninguém consegue conhecer o Abel, porque o Palmeiras não permite, o staff do Abel não permite, nem todo mundo que tenta não consegue. Então, assim, o Abel opta por criar essa narrativa. E a gente sempre discute isso no final. Juca e Trajano, eu entendi que essa fala dele, tem gente que opta por sair, não sei o quê. Na verdade, foi uma fala para ele mesmo. Tipo assim, eu ganhei e continuei aqui, estou aqui há 4 anos, não sei o quê. Quase como que uma resposta para a torcida que queria que ele fosse embora. É a minha impressão, não sei. O que vocês acham? Eu achei que foi um pouco por aí também, mas o Abel gosta de se fazer de esfinge, né? E realmente é um direito que ele tem, como é um direito que o Palmeiras tem de manter alguns aspectos, digamos, mais pessoais, mais íntimos, né, guardados para as 4 paredes. Agora, é isso, esse também é outro que deve ter feito curso, né, de tratamento com media training, para desviar foco, para fazer das versão, né, em vez de ir por o mais simples, dizer, olha, eu fiquei na dúvida, eu fiz uma bobagem, eu assinei, depois me dei conta que eu não queria ir para o Catar, por mais dinheiro que me oferecesse, a minha família então não queria também, eu estou tão bem aqui no Palmeiras, fui campeão, continuo a ser campeão, vou ser campeão mais adiante, estou aqui, estou bem. Né? Se eu sair um dia do Palmeiras é para treinar um time na Europa. Não, no Catar eu não vou não. Pronto, acabou. Todo mundo erra, quem não erra, não errou, que atire a primeira pedra. Paguei, né? Estou agradecido ao Palmeiras pelos 10 milhões que deixou de ganhar. Quero deixar claro que eu vou levar isso em conta na renovação do meu contrato. E ponto, acabou. Mas não, ele faz aquela coisa, ele lê a carta e não sei o que. Enfim, esse é Abel Ferreira. Um vitorioso, inegavelmente. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.